E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio fala a respeito de intoxicação alimentar. No nosso programa de hoje, nós vamos continuar com as nossas dicas de saúde, principalmente utilizando informações importantes para os nossos telespectadores em relação às medidas para a manutenção da saúde no verão, que todos nós sabemos na nossa região está sendo extremamente rigoroso nesse ano de 2015. As temperaturas estão muito altas e isso tem causado um certo sofrimento para todos nós. Mas o que eu gostaria de comentar hoje é a incidência de uma doença que é muito frequente nessa época do ano, que são as intoxicações alimentares. A intoxicação alimentar ela é decorrente da contaminação dos alimentos ou da água, por agentes biológicos, como sejam as bactérias, os vírus ou às vezes até os parasitas. O quadro clínico, ou seja, a manifestação que a pessoa apresenta, é geralmente náuseas, vômitos e principalmente a diarreia, que muitas vezes a pessoa vai várias vezes ao banheiro junto com as fezes líquidas, às vezes acompanhado de cólica, e quando se acompanha também de febre, é um quadro um pouco mais grave, denotando que já há uma bactéria envolvida e que possa estar trazendo uma infecção mais séria para o organismo. Isso acontece, muitas vezes, essa contaminação, em função de um certo descuido que nós temos, que as pessoas têm em relação à conservação, deixando esses alimentos expostos, fora da geladeira, ou já com um tempo maior entre a sua feitura e a utilização como alimento, o que propicia que essas bactérias se proliferem de uma maneira um pouco mais acentuada em função agora do calor. Então é muito importante nós termos algumas dicas que eu gostaria de passar para vocês. Em primeiro lugar, utilizar alimentos sempre frescos, O fresco, assim, recém-colhido, os vegetais e as verduras de uma boa procedência e principalmente com uma boa conservação até a chegada à nossa mesa. Em segundo lugar, lavando com bastante critério esses alimentos, colocando aqueles agentes esterilizantes da maneira indicada pelo fabricante, justamente para combater essa contaminação que possa ter ocorrido durante a permanência no supermercado ou no transporte até a nossa casa. Evitar fazer alimentos em grande quantidades para que eles necessitem ser guardados, Fazer uma quantidade de alimento que se vá consumir ou numa refeição ou pelo menos naquele dia, evitando assim um tempo maior de armazenamento que aumenta a chance de contaminação. E sempre que possível utilizar alimentos cozidos, lembrando que esse cuidado de lavagem e de conservação também deve ser feito com as frutas, que uma fruta, no calor que nós estamos vivendo, em 1 ou 2 dias ela pode se contaminar com esses agentes que causam doenças nos seres humanos. É importante também lembrar que é necessário que esses alimentos sejam conservados em geladeira e quando isso não for possível, pelo menos que se consuma no dia ou muito próximo da sua colheita. Importante também nós ressaltarmos a necessidade de uma hidratação abundante, Nesse período de calor, a transpiração do ser humano ela aumenta, é necessário repor essa quantidade de água que se perde com o suor através de a ingesta de líquidos, sejam eles a água natura, filtrada ou de boa procedência, ou de chás ou de sucos de frutas naturais, sempre frescos. Eu acredito que assim nós estaremos fazendo uma boa prevenção dessas intoxicações alimentares que causam muitos danos à saúde, principalmente nessa época do verão rigoroso que nós estamos vivendo. Eu espero que com essas dicas nós possamos tê-los ajudados a fazer a prevenção dessa doença que é muito comum e que tantos males causam a nós, os seres humanos. Tenham todos uma boa semana e sempre com muita saúde.